Shalom pessoal, como estão vocês? Bom, estamos entrando na nossa aula número 3. Nós iremos hoje conhecer sobre os elementos e as relações desses elementos com a vida, a relação conosco, com o nosso corpo e como que esses elementos, que essas forças energéticas que estão na natureza estão interagindo com aqueles que sabem como utilizar essa energia. Aqueles que sabem como energizar, magnetizar os seus corpos para entrarem em contato com esses elementos na sua forma plena, através das forças elementais que estão no ar, na terra, no fogo e, claro, na água. Todos esses 4 elementos estão em nós, eles também nos ajudam a correlacionar aí o fato de haver 4 dimensões, como vocês viram lá na aula anterior. Paulo menciona a largura, a profundidade, a altura, comprimento. Tudo isso aí tem relação diretamente com os 4 elementos. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tudo está esquematizado. E é justamente esta a base do conhecimento que nós vamos ter hoje para que possamos entender o que é o ciclo mágico, o ciclo de poder que nós vamos aprender a utilizar a partir da próxima aula e da subsequente, na aula que virá depois. Na próxima aula iremos conhecer um pouco das virtudes da Lua, das virtudes secretas da Lua e como utilizar esse conhecimento. E depois então passaremos de fato para o conhecimento prático da Cabala. Um abraço para vocês e vamos em frente. Então pessoal, Shalom, bem-vindos novamente, nossa aula 3. Essa aula tem um ponto muito de destaque, um ponto muito importante, porque ela vai mostrar para nós como que os 4 elementos, antes do 5º elemento final, que nós vamos discutir mais à frente, mas vamos começar com os 4 elementos fundamentais da natureza: a terra, o ar, a água e o fogo. Todos esses 4 elementos se combinam em nós. Eles formam, eles constituem os nossos cromossomos, as nossas células, eles constituem o nosso sistema digestivo, respiratório, o nosso sangue. Todo o nosso organismo funciona em acordo com esses 4 elementos. E é justamente quando esses 4 elementos entram em desequilíbrio devido à nossa falta de conhecimento, devido à nossa falta de percepção,
é que geram os problemas, né? Todo o desequilíbrio, toda doença, toda forma de enfermidade, seja psíquica, seja física, é produzida por energia, né? A energia move o universo. E nós iremos observar aqui agora, nessa lição, nessa aula, o poder da vibração. O poder de nós conhecermos a ciência e fazermos de forma correta. No início vai parecer uma brincadeira de criança, mas nós devemos lembrar que nós somos crianças em comparação ao universo, né? Nós estamos aqui brincando para conhecer, né? É um jogo inteligente, é um jogo audaz, é um jogo que vai nos conduzir a galgar níveis muito maiores. Então nós vamos hoje conhecer exatamente como nós podemos fazer isso. Sobre os espíritos que governam os elementos, né? Nós sabemos que existem os gnomos, nós vamos conhecer aqui hoje. Nós ouvimos lá na aula passada, né, na introdução, sobre os néters dos egípcios. Era basicamente o mesmo conceito, a mesma coisa. Esses elementos também passaram por um processo de mitologia, né, de contos mitológicos, mas nós vamos observar que é apenas uma linguagem figurada. Na verdade, esses poderes, as potencialidades estão ao nosso acesso. Nós só temos que energizar, nós só temos que ativar, né, magnetizar essas forças para que nós possamos formar o nosso ciclo de poder. Nós vamos conhecer os nossos metais, os nossos planetas, os horários e todas as coisas, os dias da semana, né? E você vai hoje ter 2 exercícios, né, vocês no caso, que é identificar 2 questões que eu vou passar no final. Um abraço então, vamos dar sequência. Bem-vindos novamente, é bom estar aqui com vocês. Então, sobre os espíritos que governam os elementos, né? Os espíritos dos elementos, chamados também elementais, são os gnomos, né? Um gnomo é uma criatura mitológica, né, que assim nos passam em filmes, né? Assim passam em seriados e assim por diante. Incluída entre os seres elementais da Terra. São costumeiramente representados como pequenos humanoides que vivem sob a terra, em minas ou em ocos de troncos de árvores, onde guardam seus tesouros, né? Quer dizer, você veja que é tudo uma linguagem figurada. No entanto, na realidade, essa é uma mitologização dos gnomos como sendo os regentes da nossa estrutura genética. O G aí indica o nosso código genético, assim como o livro de Gênesis, né, vem da palavra Gênesis em grego, que significa genética, o genus, né, a nossa constituição, né, mais íntima, a nossa constituição mais importante. O que não nos ensinaram é que nós podemos reescrever o nosso código genético através dessas forças, através dessa magnetização, através do processo de energização em consonância com os planetas, com os metais, com os defumadores, com os incensos, as fragrâncias, todas relacionadas com os nossos planetas, né? Com cada planeta que pertence a cada um de nós, né? Ao ciclo de poder que cada um de nós pertence. Então, o nomos, claro, como vocês já sabem, é a lei em grego que rege esse processo. Na introdução à 5ª edição da Golden Dawn, que é a Aurora de Ouro, que nós vamos estudar lá mais à frente, né, no nível avançado, lemos na página 29 o seguinte: Israel Regardie, que foi um dos grandes estudiosos e pioneiros desse conhecimento, né, na Inglaterra, ele disse o seguinte: o meu sonho é que a física quântica seja a ponte entre a ciência e o misticismo. Dessa maneira, ela deverá levar os pensadores e os pesquisadores a uma nova visão do comportamento humano. B.F. Skinner, que mapeou o comportamento humano, né, fez uma tentativa, né, não estava tão errado em tratar o comportamento cientificamente. Mas ele foi o Newton dos comportamentalistas. Olha que observe que ele fala de forma um pouco, vamos dizer assim, depreciativa, né, do Newton. Por quê? Porque a física de Newton, vocês vão observar mais à frente, ela foi completamente suplantada pela física quântica. A física quântica é muito mais complexa. A física quântica consegue observar complexidades que a física de Newton não conseguia, né? E nós sabemos que esse senhor, né, o Newton, ele pertencia a sociedades secretas, né? Será que isso nos dá algum indício? Será que isso indica alguma coisa? Algum cover-up, né? Alguma tentativa de esconder a verdade por trás da física, que está em nós também, porque nós somos parte desse processo. Então, observe que a física quântica é um salto, né, em direção ao que os antigos diziam. Os egípcios já sabiam disso, os antigos hebreus já sabiam disso e assim por diante. Assim como nós temos atestado aí na literatura cabalística, né, os princípios
são consonantes com a física quântica. Bem mais do que a física tradicional, né? A física newtoniana. Então, agora estamos à procura, ele disse, né, do Einstein e do Born do comportamento, para desenvolver o modelo quântico dos seres humanos. Então, isso foi o comentário que ele fez, né, sobre um comentário muito interessante na introdução dessa obra, que já faz ali uma abordagem bem vasta, né, bem direta, sobre qual o objetivo realmente da alta magia. Também nessa obra, Primitive Culture, né, Edward Burnett Tyler, quer dizer, ele disse o seguinte nessa obra, na página 428 e 429, né, The Primitive Culture, na parte 1, 1934 foi a publicação. Ele fala o seguinte: essa perspectiva de que havia nomos em toda parte, né, deu início ao que nós podemos chamar de animismo e panteísmo. Né? O animismo, né, um termo usado por Taylor, na verdade é Taylor, eu errei a grafia, desculpem, para indicar a crença difundida entre os povos do período clássico, para indicar que as coisas naturais são todas animadas. Ou seja, anima em latim quer dizer a alma, é equivalente ao nosso conceito de alma, né? E refere-se ao fato de que tudo na natureza é animado. Ou seja, tudo está vivo, tudo tem vida em si mesmo. Tudo se move, né? Tudo vibra. As plantas, né? As águas, as rochas, né? O solo, tudo é vivo. É por isso que eles conseguem sustentar a vida, né? Esses elementos naturais conseguem sustentar a vida porque eles estão vivos. Né? Então isso é bem coerente, né? com o que diz a antiga ciência. Daí a tendência de explicar os acontecimentos pela ação de forças ou princípios animados. Em latim, né, anima, que indica algo que possui em si mesmo a capacidade de se mover, a capacidade de produzir, de se reproduzir, né, a fotossíntese, né, feita pelas árvores, né, causada pelo efeito do sol. Tudo isso são elementos vivos. Esses elementos vivos bombardeiam o nosso planeta todos os dias com uma quantidade de energia absurdamente poderosa. E nós vamos aprender como nós podemos conjurar, melhor dizendo, essas forças para enriquecer os nossos cromossomos, para magnetizar, né, para ligar a chave que está desligada. Né? Já diziam os antigos místicos que o Deus em nós está adormecido e a nossa missão é despertá-lo. Não é isso? Esse é o nosso trabalho. A menos que nós possamos ligar a luz que está em nós, nós iremos continuar andando em trevas. Não é isso? E esse é o interesse das sociedades secretas, esse é o interesse daqueles que governam esse mundo. Então, observem que essa colocação aí foi muito, muito precisa, né? Nós precisamos entender a antropologia, entender a cultura do passado. Né? Nós sabemos que existe aí uma certa conspiração aí contra a ideia de animismo e panteísmo. Né? Alguns acusam aqueles que defendem essas ideias de serem ateus, né? Ateístas, o que for, mas nós vamos observar que não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? E o animismo e o panteísmo é sim um salto percepcional, né, de um estado letárgico, né, de um estado em que você acha que nada está vivo, para um estado em que você começa a reconhecer não só que tudo está vivo na natureza, mas também da necessidade de entrar em harmonia com essas forças. Esse é o ponto. Então vamos dar sequência. Bom, enquanto o panteísmo, né, o animismo refere-se à alma, ânima, a capacidade de ser animado, né, é um termo de ordem aí ontológica, né, no caso, né? O panteísmo é a perspectiva segundo a qual Deus, em grego theos, é a natureza do mundo, identificando a causalidade divina com a causalidade natural. Ora, nada mais lógico, né, se vocês já sabem que a Cabala defende a ideia de que tudo que se vê nesse mundo é uma emanação, né, de outras dimensões, é uma emanação de outros mundos, como diz a Cabala, categoricamente. Então nada mais natural do que aceitar a ideia panteísta de que sim, tudo que você está vendo na natureza procede de origem divina. Né? Possuem as características, possuem a geometria das folhas, a geometria dos elementos, da água, do fogo, da terra. Vocês vão ver que todos eles têm um sinal, né? E que esse sinal foi usado lá no passado para construir arquiteturas, vocês vão observar aí na frente, mostrando que eles são estruturas fractais perfeitas, né?
Então, isso tudo é muito interessante porque nos coloca diretamente em perspectiva, em consonância com o que a Cabala nos diz, não é isso? Então, ao nos propormos a estudar os textos clássicos, né, como a Bíblia, por exemplo, devemos buscar entender as culturas, as crenças, o modelo cosmogônico, cosmológico dos povos que são ali mencionados. De outra forma, não teremos nada conclusivo em resposta. O que aconteceu é que nós aprendemos a ler esses textos clássicos, a Bíblia e outros textos clássicos do passado, com uma interposição, com uma certa barreira no meio, que é a chamada doutrina religiosa, né? Chamada a limitação cultural, a limitação da educação, né? Também do aspecto educacional, que foi limitado. Então nós tivemos aí um certo impedimento a, de fato, vermos aquilo como ele realmente é, como aquela literatura realmente é na sua natureza mais íntima, e não conforme alguém queira que seja, né? Que aí nós temos um problema hermenêutico, né? De compreensão daquilo que está sendo descrito, daquilo que está sendo falado. Segundo os babilônios, na Mesopotâmia, né, no Iraque, o óleo consagrado era derramado sobre uma rocha e o indivíduo dormia nas cercanias da mesma para obter sonhos proféticos. Por quê? Porque os babilônios acreditavam que a rocha estava viva, que o óleo que vinha das plantas, que vinha da oliveira, né, que vinha das castanhas, que vinham das nozes, esse óleo estava vivo e ele era energizado por um sacerdote, assim como o vinho, assim como tudo mais, e isso se tornava poderoso, né? Adquiria a força. Então vocês observem que a Bíblia diz a mesma coisa. Gênesis 35, versículo 49, nos diz o seguinte: e então Jacó escolheu uma pedra e colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. Olha só. Aí o texto diz que em sequência ele dormiu ali nas cercanias daquela rocha. E ele então finalmente teve aquele sonho, que é um dos sonhos mais enigmáticos, né, mais símbolos da Cabala, que é a Hassulam, que é a escada, onde os espíritos subiam e desciam por essa escada, né? Esse é o símbolo, é um dos símbolos máximos da Cabala. Se você perguntar a qualquer rabi cabalista, ele vai te iluminar sobre essa questão. Então ali Jacó teve essa visão, teve esse sonho profético, revelador. Por quê? Porque veja o que é que ele fez. Ele untou a rocha, que é viva, com azeite consagrado e com o vinho consagrado. Ele não simplesmente pegou um azeite, um vinho qualquer e colocou na rocha. Isso era previamente consagrado dentro de um ritual específico, dentro do ciclo de poder. É isso que vocês vão aprender à frente nesse curso. Você vai ter que energizar aqueles elementos primeiro, inclusive a você mesmo. Você vai ter que energizar, magnetizar, a fim de tornar o teu corpo reativo à força que você pretende receber. Então era exatamente isso que eles faziam. E dava certo. Funcionava. Da mesma forma, se nós soubermos como fazer, irá funcionar conosco, irá funcionar com os nossos projetos, irá funcionar com os nossos negócios, irá funcionar com os nossos relacionamentos e assim por diante. Isto é conhecimento para que cobre todo e cada aspecto na nossa vida. Tá bom, gente? Então, Yaakov, como se diz em hebraico, né, derrama o óleo sagrado sobre a rocha, e essa era uma prática de magia natural muito comum naquele período da cultura cananeia. Isso era um costume muito comum para eles, entendeu? Então, eles estavam, sim, dentro de uma perspectiva animista, panteísta. Por quê? Porque eles acreditavam que a rocha estava viva, que a água está viva, que o ar é vivo. Nós respiramos um ar que está vivo, por isso que nós temos vida, né? Se nós, vamos dizer assim, encerrarmos a relação inteligente com esses elementos, nós não vamos muito longe. Nós vamos entrar em decadência, o nosso corpo vai entrar em decadência. O nosso corpo precisa dessa interação, porque ele é constituído desses elementos. Só que não nos foi ensinado, né, o ponto aí é como, de fato, ligar essa relação. Como enrijecer, como fortalecer essa relação. É isso que a Cabala Hermética vai nos ensinar a fazer. Se nós seguirmos todo o conhecimento que será passado aqui, nós vamos fazer isso e vocês vão ver por vocês mesmos o efeito. Tá bom? Então, esse é o grande mistério desse conhecimento. Bom, nesta obra que vocês estão vendo aqui do lado, né, The Babylonian Or Magic in the Talmud and the Later Jewish Literature,
by Samuel Dyers, PhD, né, em divindades. A mágica do óleo babilônico no Talmud e na posterior literatura judaica. Olha só, essa obra de 1913 foi publicada em Londres por Samuel Dyers e documenta em detalhes as ocorrências e influências babilônicas no Talmud. Né? No Talmud, que é, né, parte da grande e rica literatura judaica, né? E que também é parte do legado cabalista, porque lá você tem os comentários, você tem as observações dos grandes mestres do passado. Então, assim, ao lerem o texto com uma mentalidade pré-concebida, né, por doutrinas religiosas, muitos dos ditos cristãos não se apercebem de que estão lidando com ritos mágicos e encantamentos, produto da filosofia naturalis, ou seja, a filosofia natural que nós mencionamos na aula anterior, que era bastante comum naquela época. Então eles leem esse texto aqui, mas eles não conseguem discernir o que de fato está acontecendo aqui, porque a mente deles já está pré-configurada, já está pré-formada, performatada, vamos dizer assim, né? Assim como nós formatamos um HD de um computador, você pode formatar ou formatar a mente humana, que também trabalha segundo os mesmos princípios do HD, trabalha por magnetismo, né? Então nós podemos alterar a mente da pessoa de uma forma, introduzindo nele doutrinas, pensamentos preconcebidos, de forma que ele passa por isso aqui e ele não consegue enxergar o que está acontecendo. Enquanto que o texto está bem claro do que está ocorrendo aqui. Então, é basicamente isso que obras como essa aqui vão nos ajudar a entender a relação íntima que existe entre a magia, a alta magia, o Talmud, a Cabala e assim por diante. E a Bíblia, principalmente, né? Então, podemos concluir, sem dúvida, baseado só nesse dado aí, nesse fato que nós lemos aí, que a perspectiva que o texto bíblico nos passa é, sim, animista e panteísta. Né? Então, o sonho de Jacó, aqui está agora revelado, o sonho que ele teve. Né? Hassulam é a escada, né? Você vê que é muito comum você ver alguns cabalistas judeus terem o nome de Hassulam ou Sulam. Por quê? Porque Sulam é uma das maiores, um dos maiores signos, vamos dizer assim, um dos maiores ícones da Cabala. Né? Porque ele se refere ao sonho de Jacó, ao fato de que ele viu uma escada que não era visível a olhos nus, ele estava em alfa, aí, né, em estado de alfa, vamos dizer assim, né, um sono profundo. E esse ato mágico que ele fez com a rocha e o óleo e o vinho consagrado, conseguiu fazer com que ele tivesse o sonho. É isso que essa obra aqui, ó, revela, gente. Ó, revela detalhes. Essa obra vai ser passada para vocês na bibliografia. Infelizmente, a maior parte das obras clássicas, todas são em inglês. Mas nós podemos futuramente tentar remediar isso aí, buscando algumas traduções, apesar de que infelizmente as traduções não fazem justiça, né? São sempre bem menos densas, né, as obras, são bem mais curtas e não cobrem todo o conhecimento. Mas nós esperamos que vocês saibam lidar com isso. Bom, aqui na ideia do panteísmo, né, de que Deus está em tudo, vocês vejam que em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo diz que tudo, né? Deus está em toda parte, Deus está em tudo, né? Ele move a tudo. Então a ideia do primitivo cristianismo era panteísta. E esse fato foi ocultado de nós. Né? Esse fato foi completamente ocultado. Mais uma tentativa de ocultar a verdade. Aqui nos diz o Oliver Sacks, ele diz o seguinte, ó, My religion is nature. That's what arouses the feelings of wonder and mysticism and gratitude in me. Quer dizer, minha religião é a natureza e é isso que suscita, né, os sentimentos de maravilha e de misticismo e de gratidão em mim. Porque estes homens que estudaram esse tema, eles não tinham dúvida nenhuma, assim como nós já estamos com certeza eliminando qualquer dúvida, né? O panteísmo é a perspectiva correta se você está estudando a magia. Qualquer outra mentalidade não vai se bater, não vai se adaptar ao que diz a Cabala, porque você vai observar que a Cabala lida com elementos, lida com rocha, lida com plantas, com incenso, como vocês viram lá no caso de Cristo, o líbano, o ouro, o metal. Da mesma forma, cada um de nós tem um planeta, tem um metal, tem uma erva, tem um animal, e todas essas forças estão perdidas, porque elas não estão sinergeticamente cooperando, elas estão dispersas. E esse é o motivo da nossa fraqueza muitas vezes. Esse é o motivo das coisas não funcionarem como nós queremos que funcione. Esse é o motivo de você atrair pessoas que são indesejáveis.
E esse é o motivo de você encontrar alguns problemas na vida. Porque você não está intimamente relacionado, sinergeticamente cooperando com o ciclo de poder que você pertence, que Deus te deu a cada um de nós e que nós não estamos usando. Né? Então é isso que esse conhecimento vai fazer com que você compreenda como funciona e participe desse avanço de consciência. Bom, as tabelas de correspondência, né, que eu passei para vocês aí no grupo do WhatsApp, né, se foram apagadas devido a uma configuração que eu vou corrigir, eu vou passar também no link do vídeo todas essas tabelas aqui para que vocês possam já começar a entender como funciona isso aqui, né? A tabela de correspondência planetária, vocês sabem que aqui, cada dia da semana tem um planeta regente. E cada dia da semana, cada hora de cada dia tem a sucessão de planetas governando. Tudo está em perfeita harmonia. Não existe bagunça aqui, gente. Aqui é tudo em perfeita harmonia. E cada planeta tem o seu nome, como vocês viram aqui, Shemesh, Levaná, Madim, Kokav, como eu já mostrei para vocês na aula anterior, Zedek, que é Júpiter, né? Nogá e Shabbatai. Eles também têm os arcanjos, né? Ele também tem o número que corresponde a cada um, ó. Aqui está completo, gente, ó. As cores, essas cores aqui, se você, por exemplo, vamos dizer que você é do planeta Marte, você nasceu numa terça-feira, você é regido por Marte, né? Então você não é porque você gosta de vermelho. Essa cor aqui não é necessariamente a que você mais gosta. Essa cor é a que vai fazer com que você se conecte na hora de você fazer o rito, né? O ritual de sinergização, né? Você vai entrar em energia, em sinergia com o teu planeta e com o teu ciclo de poder. Você vai ter que usar as cores do teu planeta. Você vai ter que usar a cor do teu planeta, melhor dizendo, né? Cada um deles possui uma cor. Assim como também você vai ter que entender que ele tem um metal, né? Ele tem uma pedra, aqui no caso de Marte é o rubi, né? Ele tem um aroma, almiscar, ele tem um objeto que é a espada, ele tem umas guirlandas que são a arruda e o absinto. Então você vai ter que entender que isso aqui é um conhecimento muito antigo e que já funciona há milhares de anos. Então você vai ter que se adaptar a esse conhecimento e vai ter que fazer exatamente o que está aí, se você quiser ligar o teu sistema. O teu sistema pode estar desligado, né? Eu não sei quanto tempo vocês estudam já o tema, né? Alguns já estudaram, claro. Mas eu quero que vocês entendam que agora é o momento da gente colocar esse sistema para funcionar. Colocar o carro para rodar, né? Então nós vamos ter que entender que cada um de nós temos os nossos elementos, todos aqui, assim como os elementos, né, fundamentais da natureza, os 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Nós temos também os outros elementos que compõem esse ciclo de poder e que nós temos que usá-los. Então aqui também está a continuação dessa tabela. Eu vou passar ela depois no link do vídeo para que vocês tenham acesso a todos eles. As tabelas de correspondências planetárias são basicamente o seguinte, né? O conceito é que existem horas especiais reservadas para a invocação desses gnomos, desses espíritos, né? Que são essas forças naturais que estão passando por nós e nós não estamos aproveitando. Nós não fizemos a ligação, né? Nós não fizemos nós não apertamos o dedo na tomada, então no interruptor no caso. Então nós não fizemos a ligação com eles. Nós estamos desligados, não é isso? Então nós temos horas especiais e nós temos dias. Nos dias e nas horas em que eles têm poder e impérios absolutos. Em aulas futuras, né, nós teremos também os selos, os caracteres, vamos conhecer as letras divinas, as conjurações pelas quais recebemos o poder de simpatizar. Esse é o termo usado na literatura cabalística. Ó. Simpatizar com esse sistema, com o teu planeta, com o teu metal, com a tua cor, com a tua erva, com o teu animal, e assim vai. Com o teu mineral, tudo em sequência, entendeu? Você vai ter que distribuir essa organização aí de acordo com o que diz a literatura. Com esses poderosos espíritos. Então, assim como Yaakov, você poderá obter aquilo que deseja, apenas por conhecer como realizar o trabalho. Então entenda que simpatizar como sinergismo, né? Sinergético, algo que vai unir você à tua verdadeira fonte de poder, que é o teu planeta, o teu astro. Este é a representação da parte de Deus direcionada a você. Ele é a tua representação, ele é a tua âncora,
Ele é a tua força invisível que tem uma reserva de energia imensa só para você. Então é isso que nós temos que entender. E nós temos que voltar a essa conexão. Nós temos que retornar, ligar essa conexão para que sim a gente possa começar a expandir em consciência e em conhecimento. Então vamos observar que o nosso inconsciente, a nossa mente na sua fase inconsciente, né? Como vocês sabem, o consciente, subconsciente e inconsciente. No inconsciente estão as potencialidades adormecidas. E é esses rituais aqui que vão fazer com que essas partes que estão inativas venham à tona. Esse é o verdadeiro elixir da vida, né? Essa é a verdadeira pedra filosofal que os antigos magos buscavam. É isso aí. Está em nós, só que está desligado, está desativo, né? Desativado. Então nós temos que ativá-lo. Esse aí é o trabalho nosso. Assim como nós nascemos, né, em uma hora específica, dia, mês e ano, também existem as horas mágicas, como vocês sabem. Todo estudante do ocultismo, né, os apócrifos, veja que a palavra oculto, né, vem de apócrifos, no grego, é familiarizado com o que nós temos muitos corpos e veículos, através dos quais podemos nos expressar em vários planos de consciência da natureza, o físico, o astral, o mental, etc. Assim como um solo, né, não alcalino, né, você faz aqui uma analogia com o solo. Nós, né, somos basicamente uma herança do solo, né, o nosso corpo retorna para o solo, né, na morte. Então, nós somos também alcalinos ou podemos ser ácidos, acidificados. Quando você está com o seu corpo acidificado, você está predisposto a todo tipo de doença, né? Todo tipo de infecção, de inflamação. Enquanto se você está com um sistema alcalino, né, ou alcalinizado, você é bem mais resistente a doenças. Então, se o solo recebe, por exemplo, o calcário, né, ele estava acidificado, né? Ele recebe o calcário. O que é que o calcário faz? Ele aciona, ele liga, ele reage quimicamente com o fósforo e o fósforo, por sua vez, aciona todos os outros elementos que estão no solo. Todos os metais, todas as sais minerais, tudo que está no solo ali, né, morto, descansando, né, vamos dizer assim, inconsciente, né, amortecido, eles passam a ser ativados. Então aquele solo se torna o quê? Um solo produtivo. Ele se torna um solo alcalino. Assim como acontece com o nosso corpo, acontece com o solo e também vai acontecer com a nossa alma, com a nossa psique. A nossa alma, vamos dizer assim, está num estado de acidez e ela vai passar a ficar alcalinizada. Ela vai passar a reagir. E o que é que significa fósforos em grego? Aquele que traz a luz. A partir do momento que você aciona o teu templo, você é o templo, Paulo fala isso, né? Vós sois o templo de Deus, né? Então você veja que nós somos o templo, nós somos a árvore da vida. A partir do momento que você aciona o fósforo que está em você, que você liga a luz que está em você, você automaticamente reage com o teu planeta e com os elementos que compõem o teu ciclo de poder. Então você já não é mais uma pessoa isolada. Você agora é parte de um todo, é parte de um conjunto. Vocês entenderam a importância disso? Então nós temos o quê? Na nossa existência, nós temos o aspecto atômico, nós temos o superatômico, nós temos o superetérico, nós temos o etérico, o gasoso, o líquido e o sólido. Tudo isso aqui compõe o nosso corpo, gente. São 7, veja só. Exatamente como são 7 as nossas chakras. Não é isso? Então vocês vejam que esses números aqui revelam muito, ó. Nós temos tudo isso aqui dentro de nós. Nós vamos aprender a fazer com que estes elementos, né, sofram uma reação alquímica, porque isso aqui está no campo da alquimia. Isso aqui é alquimia, gente, que a gente está estudando, né? E acione, ó, coloque em perfeita sincronia os nossos cromossomos, as nossas células, o nosso cérebro, tudo vai interagir assim como ocorre com o solo. Use o solo aqui como analogia, tá bom, pessoal? Use o solo como analogia, para vocês entenderem como que esse processo de fato ocorre. O solo está morto, ele não produz nada, tudo que você planta não dá, as plantas nascem feias, né? Raquíticas, não crescem, não dão fruto. Se dá fruto, o fruto não é bom. Por quê? Porque o solo está acidificado. Depois que você joga o calcário, o que é que acontece? Ele aciona o fósforo, e o fósforo, uma vez que reage quimicamente, torna o solo novamente alcalino por fazer o quê? Por gerar um ciclo de poder com os outros elementos que estão no solo. Os elementos estão lá, desencontrados. Não estão em cooperação.
E o fósforo vai fazer com que eles se tornem cooperativos e o solo vai ficar enriquecido. É esse mesmo fenômeno da alquimia que ocorre em nós. Eles mudaram o nome para química, mas o nome clássico é alquimia. É isso que vai acontecer conosco com esse tipo de atividade que nós vamos fazer, com esse